Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início, então, a mais uma aula de biologia, continuando com o que estávamos trabalhando, acredito, na semana passada. Então, a nossa aula de hoje ela tem como tema Origem da Vida. A habilidade, então, é interpretar concepções religiosas e científicas para a origem da vida e dos seres vivos, estabelecer a relação entre as condições da Terra primitiva e a origem dos primeiros seres vivos. Antes da gente começar, então, uma dica: entrem no centro de mídias e lá na programação, busquem a programação da semana de vocês, tá? As aulas que vocês terão que assistir. Talvez a aula que o professor está dando hoje pode até já estar lá, né, trabalhada por um outro professor, então serve como uma complementação. Então aqui tem alguns questionamentos. Você já parou para olhar ao seu redor? Observou a imensa variedade de cores e formas existentes entre os seres vivos? Já parou para pensar sobre a vida presente nos oceanos, em águas quentes, sulfurosas, em águas geladas da Antártica? Em vídeos, né? Nem sejam em vídeos e fotos. Sobre a vida presente no alto das montanhas e tantos outros lugares existentes na superfície terrestre, a humanidade há muito tempo vem refletindo como se originou a vida em nosso planeta. De onde viemos? Diferentes civilizações e culturas vêm tentando dar respostas para essas perguntas e buscando formas de respondê-las. E você, o que pensa a respeito? Vocês pensam ou sabem, né, sobre a origem do universo? Como que o universo surgiu? A relação com a origem da vida? Já surgiu o universo e a vida já estava lá, ou a vida surgiu após isso, ou surgiu junto? Vocês conhecem alguma crença, mito ou teoria científica acerca do surgimento da vida? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre como algumas crenças tentam explicar a origem da vida, né? Nós vamos começar com a instituição igreja, né? A igreja, principalmente as cristãs, através da Bíblia, lá no primeiro livro de Gênesis, né, explica que Deus criou a vida, criou o mundo, criou tudo, né? Então, tem um texto grande que fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí Deus disse, haja luz, e aconteceu. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou a noite. Aí foi passando, né, ele foi criando, criou os animais, criou o astro que iluminava a noite, né, e foi passando os dias, foi criando, né, todos os seres vivos, abençoou-os, criou o homem, né, e a mulher, e disse, sejam férteis e multipliquem-se, produza a terra seres vivos de acordo com suas espécies, enfim, é um texto, né, conhecidíssimo de todos nós que temos a nossa religião, né, e onde essa religião nos mostra como o mundo foi formado e como a origem da vida aconteceu através das ações divinas. Bom, como os indígenas, né, principalmente os mais antigos, explicavam a questão do surgimento da origem da vida? Então, podemos afirmar que os índios explicam a origem da vida no universo por meio de lendas, mitos e entidades fantasiosas.
O fato é que a crença sobre como surgiu a vida pode variar de acordo com as crenças de cada tribo indígena. Então, cada tribo tem o seu jeito de explicar, né? Tem uma tribo que eu não me recordo agora, mas eles explicam que existiam dois irmãos, né, que saíram de dentro da terra e foram moldados do barro, e esses irmãos, então, eles lutaram entre si, e aí tem a questão do bem e do mal, formaram duas tribos, enfim. Então, cada tribo tem a sua crença. Por exemplo, os índios tupis guaranis consideram que o Criador do universo, como tal objetivo, soprou seu cachimbo sagrado e da fumaça desse cachimbo surgiu a Mãe Terra. Na sequência, o Criador do universo chamou 7 sábios velhos e disse para eles que gostaria que criassem ali a humanidade. Foi dessa forma que surgiram as sementes de todo ser que viria a existir. Então, a mitologia grega, como que os gregos lá antigamente, através dessas ideias, eles explicaram o surgimento da vida, a origem da vida, né? Então, no começo havia apenas o vazio e o caos, e nele morava Nix, um pássaro de asas negras. Esse pássaro pôs um ovo de ouro, de onde surgiu Eros, o deus do amor. Uma parte da casca subiu e se tornou o céu, e a outra se tornou a terra. Eros, então, nomeou o céu de Urano e a terra de Gaia. Depois fez eles se apaixonarem. Urano e Gaia tiveram muitos filhos, tanto deuses quanto monstros. Um deles, chamado Cronos, matou seu pai e tomou o posto como governante. E para que ele não fosse traído também, sempre engolia seus filhos ao nascerem. Quando seu 6º filho nasceu, sua mãe o escondeu para que ele não tivesse o mesmo destino. Esse filho era Zeus, que quando cresceu conseguiu enganar seu pai e salvar seus irmãos. Assim, Zeus se tornou líder dos deuses. Mas ainda não haviam homens e animais na terra. Então Zeus pediu a seus filhos, Prometeu e Epimeteu, que fossem à terra, criassem esses seres e dessem um presente a cada um deles. Prometeu criou os homens à imagem dos deuses, enquanto Epimeteu trabalhou nos animais. Epimeteu terminou primeiro a sua obra, dando um presente a cada um dos animais, e quando Prometeu terminou sua criação, já não havia presentes para dar ao homem. Por isso, Prometeu decidiu roubar o fogo dos deuses e dar aos homens. Zeus ficou furioso quando descobriu, e além de castigar seu filho com sofrimento eterno, resolveu punir também os homens. Para isso, ele criou uma mulher muito bela chamada Pandora e a fez esposa de Epimeteu. Zeus deu a Pandora uma caixa que nunca deveria ser aberta, mas movida pela curiosidade, ela o fez. Quando Pandora abriu a caixa, dela saíram todos os males que assolam a humanidade até hoje, como a dor, a doença e a ganância. Bom, vamos ver como que a mitologia aborígene australiana, ela explica a origem da vida, né? No início dos tempos, todos os espíritos da Terra estavam adormecidos, até mesmo o Sol, a luz e as estrelas. Mas um dia, o grande Pai de todos os espíritos despertou a Mãe Sol. E quando ela abriu os olhos, um raio de luz se espalhou em direção à Terra. Então a Mãe Sol foi enviada à Terra para espalhar a semente da vida, chamada de Guruwari. Ela andou por todas as direções, fazendo crescer plantas onde passava. O sol também adentrou em cavernas escuras nas encostas das montanhas, despertando espíritos e insetos. Sua luz derreteu o gelo, criando rios e riachos. Então criou peixes, cobras, lagartos, pássaros e outros animais. Depois de criar todas as criaturas, elas os uniu e instruiu que vivessem de forma pacífica. Depois disso, a Mãe Sol retornou ao céu. Vamos ver como os africanos, né, explicavam, então, a origem da vida.
No início, as pessoas e os animais viviam sobre a terra, junto com Kang, o senhor de toda a vida. Todos viviam de forma pacífica, quando Kang começou a planejar as maravilhas que ele colocaria na superfície da terra. Ele então criou uma árvore gigantesca com ramos que estendiam por todo o globo, e em sua base, Kang cavou um buraco que levava até o mundo onde ele vivia com pessoas e os animais. Quando ele colocou tudo o que desejava na terra, levou o homem até esse buraco. Todas as pessoas se reuniram ao pé da árvore, impressionados com esse novo mundo. Kang começou a ajudar os animais também a sair, de modo que todos estavam indo para a nova terra. Kang, né, então reuniu a todos e os instruiu que vivessem em paz. Ele também deu um aviso de que eles não poderiam fazer nenhuma fogueira, ou um mal iria se afligir sobre eles. Mas durante a primeira noite, quando o sol se pôs e o mundo ficou escuro, as pessoas ficaram assustadas. Elas estavam com frio e não conseguiam enxergar como os animais. Em desespero, os humanos acenderam uma fogueira, desrespeitando o aviso de Kang. O fogo acabou por assustar os animais, que fugiram para as montanhas, e depois disso os homens nunca mais conseguiram se comunicar com os bichos. Bom, depois de tudo isso que nós lemos, né, tem muito mais coisas, muito mais histórias aí, né, a gente vai diferenciar um pouquinho, né, esse textinho está no caderno de vocês, do aluno. Leia atentamente os significados dos termos apresentados no quadro a seguir. O que é um mito, né? Mito é uma narrativa de caráter simbólico e imagético, ou seja, o mito não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar por meio da ação e do modo de ser de personagens a origem das coisas, suas funções, finalidade e os poderes do divino sobre a natureza e os seres humanos. Então, as mitologias aí, né, que nós lemos. A crença. Crença é a ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. Fé no âmbito religioso, crença em Deus, convicção íntima, certeza. Aquilo sobre o que se considera verdadeiro, crenças ideológicas. Opinião. O que se diz sem comprovação, fundamento ou confirmação. Sua opinião não comprova os fatos, demonstração de um pensamento pessoal em relação a alguma coisa, ou seja, uma avaliação. Hipótese, suposição de algo que seja possível de ser verificado, chegando a uma conclusão. Nas pesquisas científicas, por exemplo, corresponde a uma possibilidade de explicação de determinada causa em estudo. Fato é uma verdade absoluta, uma verdade que é certa, independentemente de qualquer coisa. Teoria científica, explicação abrangente de algum aspecto de natureza que é apoiada por um vasto conjunto de evidências. E, enfim, o conhecimento científico é uma informação e o saber que parte do princípio das análises dos fatos cientificamente comprovados. Para ser reconhecido como um conhecimento científico, este deve ser baseado em observações e experimentações que servem para atestar a veracidade ou falsidade da determinada teoria. Então, essa aula de hoje, né, o professor está falando sobre algumas ideias, né, mitos, mitologia, e até mesmo a crença religiosa que cada um tem aí, né, na fé divina, de como cada um dessas entidades, né, no caso, explicam a origem da vida. Então, não estou afirmando em nenhum momento que é dessa forma, ou dessa forma, dessa forma, dessa forma, cada um tem o seu, né, tem a sua crença, né, como está escrito aí, cada um tem a sua opinião, né, mas como nós trabalhamos dentro da ciência, né, o que vale para nós na nossa aula é o que será apresentado através do conhecimento científico. Apesar de eu ter a minha crença, você ter a sua crença, cada um ter a sua crença, né, o que vale dentro das nossas aulas é o conhecimento científico.
Como será, então, que a ciência explica a origem da vida? Essa é a grande pergunta. Nós vimos aí como várias entidades explicam, né? E a ciência? Como será que explica? Tem até aí uma imagem, né? Para vocês refletirem, tá? A nossa aula acaba por aqui, ela fica com essa dúvida que, na verdade, ela será a atividade da semana, que eu já vou explicar para vocês. Então, clicando lá no nossa sala de aula, nós temos a segunda atividade, né, que é a origem da vida, e aqui você vai explicar como você acha que a ciência explica, vai explicar não, você vai escrever, né, como que a ciência explica a origem da vida, fazendo um texto em seu caderno. Atenção, não é uma pesquisa, tá? Não é para pesquisar isso agora, mas sim uma visão do senso comum. O que você acha enquanto pessoa, né? Qual é a crença que você acha? Não, aliás, o que a ciência explica, né, na verdade. No entanto, é uma resposta pessoal, tá? Ah, eu acho que a ciência explica dessa forma, eu acho que a ciência explica dessa forma. É uma frase que você vai escrever em seu caderno e vai depois tirar uma foto e mandar para mim aqui, tá? Nada de pesquisa, por enquanto, porque na próxima aula nós vamos conhecer aí o que a ciência, ela propõe para a explicação do surgimento da vida no nosso planeta, tá? Então, nós ficamos por aqui. Tenham um bom dia, uma boa semana. Realizem a atividade e as atividades que não foram realizadas. Qualquer dúvida, é só chamar. Um grande abraço e até a próxima aula.